Olá, minha gente, bom dia a todos. Vamos lá tratar dos jogos de ontem, né, dos nossos representantes. O Vitória, que mais cedo venceu o Maranhão pela Copa do Brasil, e o Bahia depois, que na Libertadores da América bateu o The Strongest por 3-0 no estádio da Fonte Nova. Então o esporte baiano, o futebol baiano está em festa. Duas classificações importantes em todos os níveis, a nível técnico, de ranking, a nível de dinheiro, né, na parte financeira. É muito bom para todos nós que trabalhamos com isso, né? E eu sempre falei assim, é bacana ser comentarista no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul, porque tem sempre times brigando por títulos, né? E nós aqui precisamos mudar, e parece que as coisas estão mudando, e vamos ver esse ano, mais uma vez, se a gente consegue, né, com os títulos aí. Tem Nordeste, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, tem Libertadores, e ontem os nossos representantes brilharam. O Vitória fora de casa, foi lá no Maranhão. Já falei sobre essa questão do regulamento da Copa do Brasil, acho totalmente equivocado. Como é que pode o time mais ranqueado, melhor ranqueado, jogar fora de casa, e quem joga dentro de casa, o menor ranqueado, pode empatar, levar para os pênaltis e se classificar, como já aconteceu ontem, né? Já vimos alguns clubes ontem dando adeus, ontem dois clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Então o Vitória foi lá no Maranhão e terminou vencendo por 1-0, mas não foi um jogo fácil. O Vitória não fez seu melhor jogo, não foi dos melhores jogos do Vitória. O Vitória teve muitos problemas para ultrapassar uma retranca do time do Maranhão. É verdade, o time até que vinha numa boa participação no Campeonato Maranhense, vencendo, vinha de 3 ou 4 vitórias na temporada, mas respeitou demais o Vitória, jogou atrás, porque sabe a história do Vitória. Vitória que vinha de 18 jogos de invencibilidade, desde o ano passado que o Vitória não perde, daquele jogo do Corinthians, e esse ano na temporada o Vitória muito bem, líder do Campeonato Nordeste, da Copa do Nordeste. Então o Maranhão se fechou ali atrás, e o Vitória teve muitas dificuldades, né? O Vitória precisa achar um meia, o Vitória precisa de um jogador que possa fazer a diferença no meio de campo. Todo time de futebol, ele tem que ter jogadores com algo diferente no meio de campo, né? O construtor diferente. Quando começou a temporada, que os jogadores foram contratados, nós vimos o Ronald, né? A gente tinha a impressão que o Ronald seria titular ali no meio de campo, que seria um cara para dar esse contato, fazer esse elo de intermediária defensiva a intermediária ofensiva. Mas o técnico Carpini preferiu colocar o William Oliveira no seu lugar, e o Vitória fica sem criação, porque o William Oliveira, apesar de chegar bem na área do adversário, ele não é um construtor. Então fica Mateuzinho rodando de um lado para o outro, tentando, e não consegue, porque a distância é muito... O Mateuzinho é jogador de passes mais curtos. Mateuzinho é jogador de drible e de passes mais curtos. Não é aquele cara de enfiar uma bola num ponto futuro, um lançamento de 20, 30 metros. Não é bem esse jogador, apesar de ser o jogador referência do Esporte Clube Vitória. Então o Vitória teve muitas dificuldades para vencer a partida. No intervalo do jogo, como o Neres já tinha cartão amarelo, o técnico Carpini fez uma modificação, colocou o Edu na defesa ali da equipe do Vitória, liberou um pouco mais os seus laterais, que não fizeram também uma grande partida no jogo de ontem. O Gemerson meteu até uma bola na trave, é um jogador que busca muito o ataque, mas às vezes o jogador ele cria jogada, mas na hora da definição, para tomar um 10, ele tem que saber definir, ele tem que saber a hora de cruzar, ele tem que levantar a cabeça para fazer o cruzamento, e às vezes isso não acontece. E por 2 vezes, apesar de ter botado a bola na trave de falta, por 2 vezes ele entrou na área, uma ele chutou, o goleiro pegou, e a outra ele cruzou em cima do adversário. Ali tem que cruzar a bola para trás, levantar a cabeça, para que saia jogadas diferentes. Até porque, né, os gols do Vitória têm saído, e muitas vezes assim, dessa bola jogada, tocada para trás, para quem chegar a bater. O Vitória já tinha tido uma boa chance no primeiro tempo, na jogada do Mateuzinho, que ele toca, baralha, chuta, o goleiro faz uma boa defesa. Teve uma boa jogada com o Janderson também, que o goleiro fez uma boa defesa. Apesar de ter tido essas oportunidades, o Vitória não foi tão criativo no jogo. Até que no segundo tempo, numa jogada do Janderson, engraçado como é o futebol, né, minha gente? O Janderson já estava sendo ali,
conversado ali por 2 minutos mais ou menos, que ele ia sair para a entrada do Carlinhos. E aí protelou um pouco a saída do Janderson para a entrada do Carlinhos, aquela coisa de preparação do jogador, do treinador, conversar com o atleta fora de campo e tal. E o Janderson foi ficando até que saiu a jogada do gol. Janderson fez uma bela jogada pelo lado direito, saiu driblando 2, 3 jogadores da equipe do Maranhão e viu o Baralha chegando, tocou, Baralha chegou, acertou mais uma vez um chute no canto direito do goleiro, fazendo o gol do Vitória, gol esse que deu a classificação ao Vitória contra o Maranhão. É certo que o Vitória vem nessa invencibilidade de 19 jogos, né, desde o ano passado. O Vitória vem bem em números. Se você for olhar aí, o Vitória é líder do Campeonato Baiano, líder do Campeonato Nordeste, mas o Vitória precisa achar um modelo de jogo melhor. Eu digo sempre assim, cada jogo é uma história, todo time tem seu jeito de jogar, mas as variações têm que acontecer dentro do jogo. Você não pode ser previsível, não pode só estar jogando daquela maneira. Eu acho que o lateral pode partir para ser meia, ele pode fechar pelo corredor central, ele não precisa só ficar no corredor lateral, sabe? A gente viu o Mateuzinho correndo muito no meio de campo, depois a entrada do Rato, que ainda não fez uma grande partida, o Braga da mesma forma, já falamos sobre isso aqui. O Lucas Braga, ele fica muito do lado esquerdo, não aparece muito para o jogo, ele precisa se comprometer mais pelo jogo, tem que vir cá no meio, no corredor central, para buscar uma jogada mais especial, porque às vezes fica muito marcado lá pelo lado esquerdo. Então assim, não foi um grande jogo do Vitória, mas valeu pela vitória, venceu fora de casa, ganhou de 1-0 e se classificou à próxima fase da Copa do Brasil. No jogo de fundo, foi o jogo do Bahia. O Bahia pegou o The Strongest. Nós já tínhamos falado durante a semana que a qualidade técnica do The Strongest não permitia a todos nós falarmos que o The Strongest vai surpreender o Bahia na Fonte Nova. Eu não pensei sobre isso em momento nenhum. Pela qualidade que nós vimos, pelo histórico, o time desde 2016, foi a última vitória que ele teve aqui no Brasil, só perdeu e nenhum gol fez aqui contra times brasileiros na Libertadores. Se lá ele ganha quase todas, lá na altitude de La Paz, quando ele vem para o Brasil ele não consegue ganhar, né? Só ganhou uma vez aqui no Brasil pela Libertadores da América. Então é um time que a gente viu que tem suas limitações técnicas, que marca muito mal, que dá espaço. Agora, o jogo de ontem do Bahia ficou complicado, apesar do Bahia criar algumas oportunidades de gol. O Bahia teve a posse de bola por 72%, 73% de posse no jogo inteiro, mas eles fizeram muita cera, né? O goleiro mesmo, para fazer uma reposição de bola, ele levava no mínimo 1 minuto, né? Toda hora, todo momento, o Bahia atacava, a bola ia para fora, ele ficava lá. Eles não deram um chute no gol do Bahia. O Marcos Felipe não teve uma defesa de chute para o gol. Eles chutaram 2 vezes, mas a bola longe do gol, e 2 cruzamentos que o Marcos Felipe saiu e terminou pegando a bola. Mas a defesa do Bahia jogou com tranquilidade, não teve nenhum tipo de pressão do time adversário, que veio para Salvador realmente para buscar o empate. E o Bahia fez um bom jogo depois que achou o primeiro gol. Aí o Bahia já estava fazendo um bom jogo, só não estava tendo aquela postura de jogos atrás pela força física do time adversário, que ficou todo atrás. São jogadores altos, fortes, né? Os meias e os zagueiros dele. O time do Bahia não tem um biotipo muito bom, mas o Bahia tocou a bola, o Bahia tentou de um lado e do outro, com o Pulga do lado esquerdo, o Juba criando muito, né? Construindo do meio de campo, o Ademir pelo lado direito. O Ademir perdeu um gol incrível na jogada, a bola sobra para ele dentro da área, ele pega por baixo da bola, a bola sobe para tiro de meta, até que sai o gol. E naquele momento estava comentando pela Itapuã FM e dizia o seguinte: gente, o Juba está bem pelo meio de campo, está construindo, mas está muito previsível. Às vezes tem que cair pela beirada do campo também. Não é porque ele está jogando como lateral meia que ele não pode cair no corredor lateral. Ele precisa, até para dificultar a marcação. Aí você tira o Pulga, traz para dentro da área, fazendo, né, um facão ali, uma diagonal, e o Juba aberto na amplitude para cruzar uma bola, para tentar uma jogada, e foi isso que aconteceu. Primeira vez que o Juba foi na linha de fundo e cruzou. Jean Lucas tentou antecipar o zagueiro acertou a perna de Jean Lucas, pênalti, e aí o Lúcio, com maior tranquilidade, esperou o goleiro cair, bateu no meio do gol, fez o gol, a batida de segurança. Aí no segundo tempo
só deu o Bahia com um gol, o time teve que sair um pouco mais, o time do The Strongest começou até a chegar na área do Bahia sem levar nenhum tipo de perigo e abriu mais espaço ainda, aí brilhou o Ademir, ele que tinha perdido o gol no primeiro tempo, perdeu mais um incrível no segundo tempo, mas fez 2 gols, o Ademir que nessa temporada está brilhando, está fazendo uma temporada muito boa pelo Bahia, tem feito assistências, tem feito gols, tem jogado muito bem, tem dado velocidade com amplitude, fazendo diagonal para a área. Gente, é um futebol diferente que o Bahia joga esse ano. Eu até falei ontem, mais uma vez, que no futebol não se tem ideia fixa. As críticas ao Rogério Ceni do ano passado foram merecidas. Rogério Ceni tinha uma maneira de jogar e não mudava aquilo. Aquele meio de campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, não saía daquilo ali. Pouco ele colocou 3 atacantes para jogar. Hoje o Rogério Ceni joga com 3 zagueiros, coloca um lateral construtor indo para o meio, ele tem 3 atacantes, o time gira o tempo inteiro, inversão de posicionamento o tempo todo. Então hoje o time do Bahia joga um futebol agradável e com muita emoção, porque o torcedor, tem muita gente e a maioria não viu o Bahia jogar a Libertadores da América, porque o Bahia jogou na última vez em 1989, vejam quantos anos passaram. Então foi muita emoção ontem no estádio da Fonte Nova, vendo o Bahia passar para a terceira fase da Libertadores da América e agora espera ou o uruguaio ou o chileno para ver qual o próximo adversário do Bahia e assim o Bahia tentar vencer e passar para a fase de grupos, que é o que o torcedor espera, o Bahia enfrentando os grandes times da América do Sul pela Libertadores, que é um motivo de orgulho. O Bahia está nessa competição, nacionalmente se fala muito, se comenta, mundialmente se fala muito, se comenta, porque é a maior competição da América do Sul e o Bahia fez bonito ontem, empatou fora e ontem venceu por 3-0, Destaque aí, alguns destaques: o Lúcio Rodrigues está jogando muita bola, tem feito a diferença, é um jogador corajoso, não tem bola perdida para ele. A movimentação também do Bahia, ao perder a bola para tomar a bola do adversário também é muito boa, vale a pena destacar isso, porque ano passado o Bahia perdia a bola, ficava olhando o adversário jogar. Tomara que continue assim, pode melhorar mais ainda, mas foi um bom jogo do Bahia e mereceu vencer por 3-0, aliás, poderia ter vencido até demais. Então agora é se preparar. O Rogério Ceni, na entrevista coletiva, deixou entender que não vai o time titular do jogo de sábado contra a Jacuipense, semifinais do Campeonato Baiano. Então assim, você tem que dar preferência, vai botar os jogadores principais, podem se machucar nesse jogo contra o Jacuipense no Baiano, e aí já semana que vem tem jogo da Libertadores, pode ser terça, quarta ou quinta. Então eu acho que o Bahia vai dar preferência à Libertadores e vai colocar um time misto nesse jogo, primeira semifinal contra a Jacuipense. Portanto, minha gente, é isso aí que vimos aí do Vitória e do Bahia. Nossos representantes estão de parabéns, passaram no teste e vão para a próxima. Um grande abraço, um ótimo dia.